Fala, senhores, estamos aí de novo, terceira aulinha aí da nossa capítulo 5. A gente continua falando um pouco de gráficos aí, só que agora a gente vai entender um pouco mais do visual da coisa, tá certo? Vamos lá? Olha pra cá. A gente está falando no nosso capítulo 5, aula 3, a gente está falando de planejamento, registro, leitura e interpretação desses gráficos. Então, para eu entender um pouco sobre isso daí, eu preciso entender que eu tenho uma série de dados, correto? Tem uma série de informações lá. Esses dados vão ser coletados. Um monte de número aí precisa ser organizado. E a gente precisa organizar esse gráfico. De que forma? Tá certo? O Excel, para quem conhece um pouquinho de Excel, sabe que esse Excel ele constrói esses tipos de gráficos. E quais são os tipos de gráficos mais comuns? Tá certo? São esses que eu vou falar aqui. Qual que eu vou usar? Depende. A gente tem que, principalmente, aprender a fazer e a utilizar esse gráfico aí. Vamos ver os principais gráficos que eu tenho? Olha o principal que eu tenho aqui, ó. Tipos de gráficos. Gráficos de diagrama. Ok? Como é que esse gráfico de diagrama? Ele tem coordenadas cartesianas. Você já aprendeu quando você falou de plano cartesiano. O que é isso? Ele tem um eixo X e tem um eixo Y. E um eixo ele tem uma informação, outro eixo ele tem outra informação. Como assim? Vamos supor, a gente está na época da pandemia, a gente vai falar muito sobre isso para você entender um pouco mais. Dias, 1, 2, 3, 4, tá passando os dias. Cada dia ele tem uma informação, ó. Ele começou com 10, depois ele foi a 15, tá vendo? Ele tá aqui no meio, mais ou menos 15 não, tá mais ou menos aqui um pouquinho antes do 20. 15 não, vamos dar uns 18, mais ou menos. Depois desceu, ó, tá nessa, aqui tá mais ou menos no 15. Se eu analisar no meu eixo Y, aqui vai estar mais ou menos no 25. E se eu seguir aqui na direção de novo, vai cair lá, um pouquinho abaixo de 18, vai estar no 17. Então, o que é isso, professor? Eu estou conseguindo entender aqui é 25. Eu estou conseguindo visualizar o gráfico com essas informações. O primeiro dia começou com 10, no primeiro dia foi 18, no segundo dia teve 15, no terceiro dia teve 25, no quarto dia teve 17. Tá certo? Eu não estou fazendo um gráfico acumulativo. Eu estou fazendo um gráfico de cada dia tem uma informação. Então eu consigo visualizar de uma forma mais clara que cada dia eu tenho um número que está acontecendo. Tá certo? O número de... Pode ser dinheiro que eu ganhei, pode ser de gorjetas que eu ganhei se eu for um garçom, pode ser, se eu estiver falando de, como a gente está falando de pandemia, número de pessoas que ficaram doentes na minha rua, pode ser um monte de coisas. A gente precisa só entender esses números aí, que é um gráfico que não é acumulativo. É um gráfico que ele simplesmente dá informações individualizadas. Beleza? Outro tipo de gráfico que é comum você ver também são esses dois tipos. O gráfico de linhas e gráfico de colunas. Tá certo? Ele serve para comparativo de dados. É uma forma mais... Você bate o olho que você já consegue ver melhor. Por exemplo, se eu estou falando aqui, ó, número de doentes em cada estado. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, esse BA ficou estranho, e Espírito Santo. Tá certo? BA. Então, o que eu estou vendo? Número de doentes. Em São Paulo, eu vi pela minha barrinha, que já é minha quantidade maior. Mas maior quanto? Eu vou ver o quanto na direção da minha barrinha ela está batendo. Ó. Está batendo um pouquinho antes do 25. Deve ser o quê? 24. Eu imagino que tenha 24 pessoas doentes lá no dia de hoje, sei lá. Rio de Janeiro. Então, essa minha barrinha inteira, cheia aqui, ó, tá vendo? Essa minha barrinha, ela vai enchendo aqui, ó, até chegar aqui. Rio de Janeiro, a barrinha vai enchendo e parou aqui. Está um pouquinho antes do São Paulo. Então, deve ter um pouquinho menos. Sei lá, deve ter uns 22, 23, 22 pessoas, pode ser. Minas Gerais, tem um pouquinho menos, ó. 20 dados. 20 pessoas. Isso é chute, tá, gente? Eu tô botando só para vocês entenderem. 20. Bahia, BA, peguei uma informação aqui. 15. Né? Cresceu até o 15. E por último, Espírito Santo, que foi até o 10. Isso é uma coisa que eu tô fazendo aleatório. Mas se você quiser ver até o 10, ó. Quiser fazer melhor em casa, quiser pegar umas informações que você está vendo por aí, entender melhor, você consegue ver, consegue comparar. Pega esses dados e joga no programa do Excel, se você quiser fazer melhor. Pega esses dados e organiza. Então você vai ver que você vai ver melhor. Então aqui você não vê claramente que São Paulo também não está maior? Está muito maior? Não, está um pouquinho maior pelo gráfico de linhas. Beleza? Vou pegar outro tipo, isso é o gráfico de linha, porque a linha é assim. E coluna? Coluna em pé. Olha o tipo de gráfico de coluna. Eu peguei essas informações parecidas com o meu primeiro gráfico.
tá certo? Então você consegue comparar, um comparativo de qual dia teve mais, você consegue ver mais claro isso daí, tá certo? Ó, começou no 0, teve 10, no dia 1 teve 20, no dia 2 teve 15, dia 3 teve 25, dia 4 teve 15. Então você consegue ver de uma forma assim, você consegue ver qual foi o limite máximo aqui certinho, beleza? Consegue ver melhor. Então, tipo, gráfico de linha, gráfico de coluna. Outro gráfico comum é o gráfico de setores. Qual o gráfico de setores? É esse camarada aqui, o gráfico de setores ou pizza. Setores ou gráfico de pizza também você pode chamar. Como assim? Você vai dividindo as informações. O que você sabe?